Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência de como eu me livrei do meu vício nas redes sociais e também quais foram as vantagens que eu notei depois de fazer o jejum de dopamina. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente definir se você de fato é um viciado nas redes sociais ou não. Para isso, eu separei 3 perguntas que você vai ter que se responder com muita sinceridade. Você já tentou reduzir o uso do celular e não teve nenhum sucesso? Seu celular já afetou a sua produtividade nos estudos, no trabalho ou até mesmo no seu descanso? E esse uso excessivo das redes sociais já afetou algum dos seus relacionamentos? Se você respondeu sim para todas as perguntas, isso pode indicar que você pode ter algum tipo de vício nas redes sociais e até mesmo no seu celular. Eu notei que eu tinha esse tipo de vício lá no começo da pandemia, talvez, ou na pandemia, quando eu comecei a usar o TikTok. Eu usava durante muitas horas seguidas. Nessa época eu não usava o Instagram porque eu não achava útil. Na verdade, eu achava bem chato o Instagram, então eu não mexia. Mas depois de alguns anos eu acabei também me viciando no Instagram, porque eu vi como o TikTok estava afetando minha vida. Eu decidi me livrar do TikTok. E quando eu me livrei do TikTok foi quando eu comecei a passar horas e horas no Instagram. Então aqui eu deveria falar a primeira dica, que é: se você acredita que está em um vício extremo nas redes sociais, você vai precisar se livrar delas. Eu me livrei primeiro do TikTok, como eu mencionei, e depois eu me livrei do Instagram. Mas antes de eu conseguir me livrar do Instagram, eu sempre colocava desculpas, então eu estabeleci o limite de mexer por somente 30 minutos. Mesmo assim, eu tirava o limite diário e continuava mexendo, e isso me afetava demais. A minha desculpa era que eu seguia pessoas úteis, então tinha pastores que eu sempre admirei muito. Eu ainda continuo admirando eles, mas eu não acompanho o que eles postam. Minha outra desculpa também era que eu gerenciava o Instagram dos jovens da minha igreja, mas eu nem estava fazendo isso. Eu não estava postando, eu só estava perdendo meu tempo ali no Instagram mesmo. Então, outra coisa que você tem que deixar de lado são essas desculpinhas. Sempre haverá uma desculpa para você estar nas redes sociais. Se você não deixar essas desculpas de lado, você vai continuar perdendo o seu tempo. Então, atualmente, as duas redes sociais, não que eu considere o YouTube como rede social, mas as duas redes que eu mantenho são YouTube e WhatsApp. Eu não mantenho mais nenhuma outra rede social, a não ser para trabalho. Então, aqui eu deveria falar também a segunda dica, que é: tenha um motivo real para sair das redes sociais. Eu descobri esse motivo recentemente, eu pelo menos me toquei. E para ser muito sincera com você, eu decidi sair do Instagram, do TikTok e dessas redes sociais por conta da comparação. Eu não sei se é possível ter a crise dos 30 com 20 anos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no ano passado. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida e, inclusive, eu descobri o motivo, que era a comparação. Isso também se transformou em uma batalha espiritual, porque a comparação está relacionada à inveja. Então, basicamente, no ano passado, quando estava chegando a época de eu completar 20 anos, eu fiquei desesperada. Eu comecei a analisar a minha vida e comparar com a vida de outras pessoas. E, na verdade, eu não tinha conquistado nada. Eu continuava morando com meus pais, eu não tinha um emprego dos sonhos. Eu não tinha um apartamento, eu não tinha nada. Então isso fez com que eu ficasse muito mal e pensando: nossa, mas o que eu fiz da minha vida até o momento? Todas as pessoas que eu observo ao meu redor estão melhores do que eu. O que está acontecendo? Mas na verdade eu encontrei pessoas para me comparar nas redes sociais, porque as pessoas ao meu redor, elas também estão vivendo uma realidade parecida com a minha. As pessoas nas redes sociais, elas mostram uma vida perfeita, né? Isso não é novidade para ninguém, a gente sabe muito bem disso, mas indiretamente não sabemos, porque isso nos afeta demais. E quando eu falo que foi uma fase assim muito difícil, foi de fato muito difícil mesmo, porque eu comecei a desgostar da data do meu aniversário. Até hoje, quando chega o próximo do meu aniversário, senti isso alguns dias atrás, né? Porque eu completei aí uma idade que vem depois de 20 anos, que eu não gosto de falar, não pode. Eu ainda sinto isso, um pouquinho dos resquícios, não foi exatamente como no ano passado, mas eu ainda sinto os resquícios de que eu não tenho uma vida ideal, mas com esse período que eu consegui me afastar um pouquinho das redes sociais, eu fui capaz de ver o quanto eu evoluí ao decorrer do tempo e tantas coisas que eu conquistei. Só de ser capaz de ter aprendido um idioma completamente sozinha já é uma conquista enorme, certo? Então esse foi um dos benefícios. O outro é o seguinte: o meu cansaço mental diminuiu depois que eu saí das redes sociais. Trabalho com a redação de artigos para blogs e isso usa muito do meu esforço mental. Então, geralmente, quando eu estava mexendo nas redes sociais e depois eu ia trabalhar, eu tinha um cansaço mental
muito grande. Ou seja, eu tinha acesso a 1 milhão de informações inúteis e depois eu ia trabalhar. Era como se minha mente tentasse processar tudo aquilo e não conseguisse, então eu ficava extremamente cansada. Hoje eu já não sinto esse cansaço porque eu não estou em contato com 1 milhão de informações a todo momento. De forma incrível, eu também tenho mais vontade de trabalhar. Quando eu estava usando o Instagram, por exemplo, era como se o meu trabalho não tivesse fim, porque eu ficava procrastinando e sempre tinha alguma coisa para resolver no meu trabalho. Mas hoje eu creio que eu encontrei prazer no meu trabalho e, obviamente, isso reflete nos meus ganhos, né? Porque eu sou autônoma. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Outra coisa também que eu notei como um terceiro benefício ou quarto é que eu consigo fazer mais coisas do que antes. Se eu tivesse as redes sociais ainda, não daria conta de tudo que eu faço diariamente. Meu trabalho com redação de artigo inclui ver pauta, produzir conteúdo, editar, postar. E além disso, eu treino 2 pessoas para poder trabalhar no mesmo trabalho que eu. Eu tenho esse canal aqui do YouTube que vai muito do meu tempo. Só para você ter uma noção, o último vídeo que eu fiz falando inglês demorou cerca de 10 horas para ser editado. Eu também faço parte de alguns departamentos da igreja e eu creio que quando eu estava procrastinando nas redes sociais, eu fazia tudo pela metade. Em outras palavras, eu tenho mais tempo, né? Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube de pessoas que largaram as redes sociais e o principal benefício que elas falam é que elas hoje têm mais tempo porque elas pararam de procrastinar lá com o celular. Outro benefício que eu esqueci de mencionar e que eu acredito ser muito importante é que hoje eu não me preocupo mais com a opinião dos outros como eu me importava quando eu estava nas redes sociais. Se eu ainda estivesse mexendo no TikTok, no Instagram, eu estaria muito preocupada com a opinião dos outros, então provavelmente eu nem teria criado esse canal no YouTube. Hoje eu já não permito que a opinião de outras pessoas... What is it, Lucy? Okay, excuse me. Are you recording? Yeah. Yeah, you are. Okay. Can I talk with them? It's gonna be quickly. No, it's gonna be quickly, I promise. Okay. Hi, friend. In the last video, I said that was not really safe for you to talk with strangers to improve English, so I decided, with the help of one of you, create a group on Telegram so we can communicate in English. So it's gonna be a safe space so you can practice your English. Yay! I'm gonna put the link of the group in the description and I hope to see you there. Okay? And by the way, thank you so much for the guy that gave me the idea of creating this group. I'm sure this is gonna be really helpful for everyone, especially for me too. So yeah. Thanks, Lou. Oh, great. I'm stuck. Bro. I'm stuck in my room. How exciting is that? Yeah, I can't get out. Oh my gosh. I can't get out. Anyway, hoje eu já não permito que a opinião de outra pessoa impeça que eu viva um sonho. Então, esse é um benefício muito importante que eu notei após ter largado as redes sociais. Mas também, apesar de eu ver vários vídeos das pessoas falando sobre como as redes sociais afetaram a vida delas e como elas decidiram abandonar e os benefícios que elas notaram, eu nunca vi ninguém falar das desvantagens que elas notaram. Eu, por exemplo, observei uma desvantagem enorme que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Ao tentar me livrar do vício nas redes sociais, eu caí em outro vício que são as séries. Nós queremos, de alguma forma, quando a gente gasta tanto tempo nas redes sociais, preencher um vazio dentro da gente. Mas o único que pode preencher esse vazio é o Senhor. Eu lembro que eu estava editando justamente o último vídeo falando inglês e eu vi alguns vídeos antigos de eu conversando inglês comigo mesma. E eu falei exatamente sobre isso em um dos vídeos. Eu estava falando como eu estava triste comigo mesma por ter caído de novo no vício das séries. Isso foi em 2021, há 3 anos atrás. Mas sabe que ver esses vídeos foi muito interessante porque eu notei que lá tinha uma dica fundamental, que é: se esse vazio só pode ser preenchido com o Senhor e o vício em redes sociais, em Instagram, a perda do seu tempo que deveria ser dedicado a Deus é um pecado, tem que ser tratado a Deus como pecado por meio da oração.
Eu gosto muito da autora Ellen White, sempre comento aqui nos vídeos, e ela fala no livro Caminho a Cristo, que eu também indiquei no outro vídeo, que o arrependimento só é produzido por meio do Espírito Santo. Então, para que eu me arrependa desse pecado, que é perder o meu tempo com coisas inúteis, com informações que não são relevantes para minha vida, eu preciso orar para que o Espírito Santo mude a minha mente. Foi aí que eu entrei em um jejum de dopamina. Me livrei do Instagram, ok, não estava mais mexendo, mas eu estava tendo esse problema com as séries. Por exemplo, com 2 semanas que eu tinha me livrado do meu Instagram, eu assisti 4 temporadas de uma série. Então, o tempo que eu não estava perdendo nas redes sociais, eu estava perdendo muito mais vendo séries. E daí surgiu o jejum de dopamina porque eu decidi o seguinte: bom, se eu tô tentando me livrar de um vício, tô caindo em outro, preciso me livrar de todos esses problemas aí, de todos esses vícios. Então, o que eu fiz? Na segunda de tarde, eu decidi que faria o jejum de 2 dias e meio. No final das contas, eu acabei fazendo o jejum de quase uma semana, porque eu acreditei que aquilo foi muito benéfico pra mim. Nesse jejum, como funcionou? Eu fiquei sem mexer no Instagram, no TikTok, que eu, como eu disse, já tinha abandonado, então não mexi nas redes sociais. Não mexi no YouTube, então não vi nenhum tipo de vídeo. Eu só escutei música, mas foi enquanto eu estava trabalhando. Eu também não vi nenhum tipo de série. Então, me afastei completamente das séries. E foi especialmente difícil porque lançou um episódio de uma das séries preferidas pra mim. Então, eu fiquei esses dias aí sem fazer nada. Ou seja, sem ter nenhum tipo de distração. Será que posso falar assim? Aqui eu vou falar os benefícios do jejum de dopamina na minha vida. Esse jejum durou mais ou menos uma semana pra mim. Primeiro que a minha criatividade aflorou. Então, eu notei que em alguns momentos que eu usava, por exemplo, para estar ouvindo alguma coisa, ouvindo série, eu fiquei sem ouvir nada, então eu comecei a pensar no meu trabalho aqui no YouTube. E eu já sei um tema para falar na próxima semana, que será o jejum espiritual, já que tratei um pouquinho sobre o jejum de dopamina nesse vídeo, vou falar sobre o jejum espiritual. Então, o primeiro benefício em fazer o jejum de dopamina foi esse. O segundo é que eu vi também que eu tenho mais tempo, né? Eu vi que as coisas que eu faço geralmente podem ser feitas mais rápido se eu não tô ouvindo nada ou assistindo. Ou seja, para finalizar meu cabelo, geralmente eu demorava 1 hora, mas dessa vez eu demorei 30 minutos só. Foi a metade do tempo porque eu estava concentrada em finalizar o meu cabelo. Terceiro benefício, não sei se é o terceiro ou se é o segundo, mas esse é um benefício incrível, eu tenho provas. O tempo do meu trabalho dobrou. Gente, isso é incrível. Porque, como eu disse, eu trabalho com redação e cansa muito a minha mente. Mas quando eu me livrei das distrações de rede social, de série, de vídeo no YouTube, eu passei a trabalhar de 3 horas a 7 horas. Como eu disse, eu não tinha muito cansaço mental, é impressionante. Eu consegui, no caso, trabalhar mais horas, e isso não me deixou exausta. Outro benefício muito interessante em ter feito o jejum de dopamina foi que eu parei de adiar atividades que eu estava adiando, tipo, há meses. E atividades simples, tá? Eu também vou trazer um vídeo falando sobre isso. De como eu tenho a mania de adiar tarefas simples. Depois junta um monte de tarefas simples na minha mente, fica consumindo meu juízo. Mas nesse jejum de dopamina eu acabei realizando as coisas que eu estava adiando há muito tempo. Porque, na verdade, eu não tinha mais nada pra fazer, então eu tinha que fazer aquelas coisas. Por isso que eu trabalhei bastante, eu estava adiando algumas coisas do meu trabalho, e daí eu resolvi, principalmente nos primeiros 2 dias, que foi terça e quarta. E outra coisa que pode parecer muito boba, mas foi que eu pendurei um quadro no meu quarto e organizei meu quarto todo novamente. Na terça-feira de manhã, eu mudei completamente o meu quarto. Essa cômoda nem estava aqui. Mas eu organizei, eu coloquei o quadro que tava no chão há, tipo, semanas, que eu tinha pintado há semanas, e tava com preguiça de pendurar. Então eu parei de adiar as coisas que são simples e que às vezes nossa mente pensa que, ai meu Deus, é muito difícil, não vou fazer, deixa para outro dia. Então eu parei de adiar tarefas simples depois do jejum de dopamina. Certo, mas também teve as suas desvantagens, né? Eu gosto de trazer as vantagens porque geralmente as pessoas não falam. Por exemplo, eu notei que eu não sei me entreter de outra forma a não ser com o meu celular. Isso é muito louco de se pensar. Então, basicamente, nesses dias que eu tava fazendo jejum de dopamina, eu comi, dormi bastante e trabalhei. Isso me deixou muito pensativa, não saber o que é entretenimento sem ter o meu celular em mãos. Então, na próxima vez que eu for fazer, provavelmente vou fazer sim, de novo jejum de dopamina, eu vou determinar algumas atividades para eu fazer no dia e não ficar morrendo de tédio.
Então, é basicamente isso. Esses foram os benefícios que eu notei após ter largado as redes sociais. A desvantagem que eu notei que foi me viciar em séries e depois os benefícios que eu vi ao fazer o jejum de dopamina para tentar me livrar dos vícios, de todos os vícios no meu celular. Eu vi diversos vídeos aqui no YouTube falando 6 meses sem Instagram, 1 ano sem mexer nas redes sociais. Eu queria muito trazer um vídeo dessa forma, talvez eu traga aí futuramente. Mas eu gostaria de mostrar isso, que eu tenho esse vício e nós juntos podemos vencê-lo. Para finalizar, quero explicar por que eu posto no TikTok e no Shorts, né? Porque hoje eu não assisto mais conteúdos de vídeos curtos. Eu não acho que esses vídeos sejam vantajosos, proveitosos para a nossa mente, porque confunde muito a nossa mente. Então eu não consumo mais. Portanto, o que acontece? Eu uso o YouTube, os Shorts do YouTube, e uso também o TikTok como forma de trabalho e não como forma de entretenimento. Eu não vou mais pegar o meu celular para ficar rolando o feed de algum aplicativo, de alguma rede social, para me distrair ou para me entreter. E nem como forma de trabalho eu fico rolando o feed, eu só posto lá e saio correndo. O YouTube e o TikTok eu enxergo como uma oportunidade de crescimento e não de entretenimento. Eu creio que se pelo menos uma pessoa eu alcançar por meio desses vídeos curtos, ajudando a pessoa a aprender inglês ou ajudando a pessoa a entender como é danoso para ela estar naquela rede social gastando o tempo dela, eu já cumpri a minha missão e vou ficar muito feliz. E eu gostaria de finalizar esse vídeo falando o seguinte: Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós nas redes sociais temos acesso a muito conteúdo que não são proveitosos, não são conteúdos puros, não são conteúdos que exaltam ao Senhor. Então, como cristãos, precisamos ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que nós entramos em contato. Até mesmo com relação às séries, né? Mas como o foco aqui é mais redes sociais e como você deve abandoná-las, tenha muita atenção com o tipo de conteúdo que você vê. Até mesmo no feed, né? Não sei, como é o nome daquilo? Naquela lupinha do Instagram mesmo, a gente não tem acesso só a conteúdos que a gente segue, por exemplo. Eu seguia muitos pastores e tal, mas na lupinha tinha várias coisas lá aleatórias que me atrapalhavam muito e que tomavam muito do meu tempo. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha sido produtivo a você. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado.